Oi, voltando para a parte 2, ainda com romantismo. Uma escola literária que surge em qual século? 18, 19, 17, 20 ou 15? Século 19. Nós estamos falando do que? Do romantismo, das características. Aqui eu peguei duas características juntas. Rejeição aos ideais clássicos greco-romanos. Os românticos, eles são extremamente livres para escrever, sabe? Quando você pega uma poesia romântica, ela pode ou não ter métrica. Quando você pega uma poesia romântica, ela pode ou não ter rima no poema. Então, assim, essa liberdade de criação é totalmente aversa ao que os clássicos greco-romanos faziam. Então, assim, os românticos, eles rejeitam os ideais do classicismo. Inclusive, uma das características do romantismo é a liberdade de criação. Eles são extremamente livres para criar. Se cair num vestibular aí no Enem, liberdade de criação é uma característica do romantismo. Exaltação da natureza e da nacionalidade. Onde vocês acham, em qual dessas gerações vocês acham que o romântico mais exalta a natureza? Eu dou um segundo para vocês pensarem. Qual que tem mais exaltação de natureza? Primeira, que é a geração nacionalista. Segunda, que é a geração conhecida como mal do século, geração ultrarromântica, ou a terceira é conhecida como geração social ou condoreira. Eu vou falar um pouquinho mais depois. Acertou quem falou que a exaltação da natureza e da nacionalidade está mais na primeira. Por isso que eu coloquei a primeira de verde. Que tem aqui no Brasil. Quem como herói? Quem consegue acertar? Quem tá como herói mesmo? No Brasil, o índio. E quem tá como herói lá na Europa? O cavaleiro medieval. Vamos para mais características. Mais características: liberdade de criação, aversão à métrica e aos termos pré-estabelecidos. Eu tinha comentado com vocês, como eles rejeitam os ideais greco-romanos, automaticamente eles têm totalmente liberdade para criar, sem métrica, sem ficar medindo se o primeiro verso tem 10, o segundo tem 10 dos poemas, sem necessariamente ter rima. Gente, não é que não tenha. De repente vocês vão pegar um poema com rima, um poema com métrica do romantismo e falar, a professora falou que não tem. A questão a questão da liberdade tá nisso. A liberdade tá em você fazer ou não, entenderam? Então eles não pregam. Eu repeti de propósito, eu já expliquei para vocês. Outra característica é o escapismo. Escapismo é a fuga. Eles fogem especialmente de onde? Eles fogem especialmente do presente. Aí eles vão ou para o passado, ou para o futuro, ou eles criam uma ilha, eles criam um mundo paralelo, né? Para viver esse individualismo deles, para viver esse subjetivismo, para viver aquele sentimento exagerado que só eles têm, né? Seja na primeira, na segunda, na terceira, vai diminuindo um pouquinho com toda certeza, tá? Religiosidade, lembra que eu já tinha comentado com vocês? Né? Eles são extremamente religiosos, tá? Na primeira geração, na segunda, na terceira, tanto que não raro a gente vai pegar um livro aqui no Brasil, ou mesmo um livro europeu que traz a questão do nacionalismo ou do medievalismo. Nacionalismo e medievalismo estão na primeira geração, e que aqui eles fazem muitas vezes a questão do índio virar cristão, né? Porque tá ligado a essa questão de que o índio não tinha uma religião, né? Que a religião adequada, que a religião certa para eles seria o cristianismo. Eu já tinha comentado essa, mas é uma das características, eu acho as características mais importantes até do romantismo, o individualismo, o egocentrismo, né? Individualismo voltado para o eu individual, para o subjetivismo. Egocentrismo, né? O que é uma pessoa egocêntrica? Chega a ser uma pessoa egoísta. Eles eram egoístas no sentido assim, de que eles achavam que só eles tinham alguns sentimentos, por exemplo, de saudade da pátria, de amor, esse tipo de coisa, tá? Nacionalismo, indianismo. O nacionalismo, qual é a geração que eu já tinha comentado? O indianismo chama-se indianismo aqui no Brasil, vocês podem chamar de nacionalismo, indianismo ou medievalismo, essa. No Brasil, nacionalismo, e na Europa, nacionalismo. Aqui no Brasil, pode chamar de indianismo, que tem o índio como herói.
e lá na Europa medievalismo, tá? A figura do índio não faz referência ao romantismo europeu de forma nenhuma, tá? Então, assim, são características muito, muito, assim, fortes. Liberdade criadora, que eu já tinha comentado com vocês, né? É a questão de você colocar ou não métrica, liberdade para criar, né? Isso é bacana. E a subjetividade que eu comentei, gente, tudo que vocês verem subjetivo, subjetivismo, é uma coisa ligada no eu, no interior. Os românticos são extremamente interiorizados, assim. É engraçado pensar numa literatura que fala de pátria, que tão nacionalista, mas ao mesmo tempo é uma pátria interiorizada, né? Individualizada. É como eles viam a pátria. E como eles viam a pátria? De maneira real ou de maneira ideal? 1, 2, 3, 4, 5. Eles viam a pátria de maneira ideal, tá? Então, vamos falar um pouquinho das características que eu falei. Então, aqui nós tivemos quantas gerações do romantismo? Quantas? 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Nós tivemos 3 gerações. Eu fiz uma cola aqui pra gente ser mais objetivo, senão eu vou acabar falando demais, né? Então, a primeira geração do romantismo, ela é uma geração conhecida como a geração nacionalista, que vocês podem chamar ou nacionalista, ou medievalista, ou indianista. Lembrando que medievalismo está ligado à era medieval, isso na Europa, no Brasil, né? Geral, nacionalista. Gente, eles falam muito da pátria, tá? O fanismo, quer dizer o nacionalismo levado às últimas consequências, assim, é extremamente patriota, tá? Mesmo que seja um patriota voltado para o individualismo, para o egocentrismo, para o subjetivismo. Era o jeito que eles viam a pátria. Perfeita, idealizada. Gente, às vezes eles descobriam que não era perfeita a pátria, a mulher... eu acredito que sim. Tá? E que estava em busca de uma construção de uma identidade nacional. Realmente, os românticos buscaram muito uma literatura que fosse realmente bem, assim, no Brasil, bem brasileira, sabe? Começou basicamente após a nossa independência, em 7 de setembro de 1822 foi a nossa independência, e começou em 1836. Inclusive, teve a vinda da família real para cá e tal, que eu não vou falar disso. Eu pedi para vocês assistirem ao vídeo sobre o contexto histórico social, devem ter visto alguma coisa, mas depois a gente pode fazer um diálogo sobre isso. Havia um sentimento anticolonialístico, né, para com Portugal. Havia muita ênfase ao índio, aos negros, à natureza brasileira e até mesmo ao europeu, que é o que construiu essa nação. A questão do negro a gente vai ver muito na terceira geração, tá? Na primeira a gente vai ver mais a questão do índio mesmo. Eu posso citar algumas obras, alguns romances que depois eu vou fazer questão de trabalhar com vocês. Iracema, do José de Alencar, o Guarani, José de Alencar, o Birajara, José de Alencar. Eu vou trabalhar Inocência, do Visconde. Vou trabalhar com vocês algumas obras. A literatura romântica do Brasil é muito boa no que diz respeito à prosa, que são os romances. E também vou trabalhar alguns romances europeus, Amor de Perdição, Amor de Salvação, que são romances portugueses, tá? Aguardem os próximos capítulos, ok? A segunda geração, eu amo os poemas da segunda geração. A segunda geração é essa daqui. Gente, a segunda geração, o sentimentalismo, a tristeza, a melancolia, ela é levada às últimas consequências. Gente, vocês acreditam que quase todos os poetas do romantismo da segunda geração, eles morrem aos 20 e 21 anos de idade? Na segunda geração, eles viveram um surto de tuberculose. Um surto de tuberculose. Então, assim, o que acontecia? Como hoje a gente tem que evitar sair de casa por causa da Covid-19, naquela época eles tinham que evitar lugares cheios, essas coisas também, para não pegar tuberculose, porque a tuberculose também, ela pega de maneira semelhante à Covid-19, só que ela tem tratamento. Na época não tinha tratamento, então as pessoas tinham que se isolar. Eles faziam questão de ir pra noite, eles faziam questão de ir pra bares. O romântico, principalmente da segunda geração, gente, eles adoram a noite, eles adoram, eles trazem neles uma tristeza, sabe? Uma coisa assim,
E eles iam pra noite, eles acabavam pegando tuberculose. Então, muitos morreram com 20 e 21 anos de idade. Tem um poeta chamado Álvares de Azevedo. Deem uma pesquisadinha nele, nos poemas dele. Vocês vão amar os poemas dele. Ele morreu super jovem, gente, aos 20 e 21 anos de idade, tá? Muitos deles vítimas de tuberculose, que na época não tinha cura e que tinha toda uma coisa ali de evitar alguns lugares, porque acaba pegando com facilidade. Ela ataca também a questão dos pulmões. Vocês já devem conhecer a questão da tuberculose, a diferença é que a gente tem tratamento já, né? Então, essa geração, a segunda geração, ela é conhecida como mal do século, ultra-romântica, ou byroniana, porque ela foi construída por um escritor chamado Byron. Gente, os poetas da primeira geração falam muito de índio, muito de natureza, muito de pátria. Os poetas da segunda falam muito de morte, muito de tristeza, e falam bastante da mulher. A mulher a gente vê nas três, na verdade, mas nessas duas de uma forma, assim, de anjo mesmo, espiritualizada. Mas aqui a figura do amor, assim, só que aquele amor que leva à morte mesmo, sabe, gente? Os poemas são bonitos, mas havia o conhecido mal do século, uma visão depressiva das coisas, culto da noite, como eu comentei, doenças psíquicas, angústia e morbidez, e a fuga da realidade através de sonhos da morte, loucura e embriaguez. Entidades demoníacas também começaram a ser citadas, assim como o próprio inferno. Mulheres eram sempre idealizadas aqui, sempre. Também foi onde começou o individualismo, assim, aqui mais fortemente a questão do individualismo, sabe, do egocentrismo, de que só eu sofro, de que só eu, que a morte é a solução pra tudo. Ai, gente, o Álvares de Azevedo tem uns poemas desses, a gente vai trabalhar, faço questão de trabalhar. E a terceira geração, que a gente já tá indo pro final, mas a gente vai ver muita questão da abolição, muita questão do negro, a mulher aqui já começa a ter aparecer mais viva, mais carnal. A terceira geração, ela é conhecida como geração social ou condoreira, que é ligada a uma ave que voa muito alto, que é difícil de capturar, que é o ideal de liberdade também, né? Que eles têm esse ideal de liberdade não só na poesia, mas para a própria vida. Foi influenciada pelas modificações da sociedade, como, por exemplo, a abolição da escravatura e a proclamação da república. E há também a mulher carnal e presente, ao contrário da segunda geração. E também está caminhando para o realismo. O realismo é a próxima escola que a gente vai deixar para depois. Já é possível observar isso na obra de José de Alencar. José de Alencar é o que eu comentei sobre os indianistas aqui. Mas é mais claro na obra de Machado de Assis, que o Machado vai se destacar no realismo, mas ele tem algumas coisinhas no romantismo, vamos deixar isso pra lá por enquanto. Há uma luta pela liberdade e a crítica social. É onde o realismo começa o realismo, desculpem, é onde o romantismo acaba. Aqui, ó. Tá? Gente, eu vou mandar uns exercícios para vocês, eu quero que vocês questionem, que vocês tirem dúvidas, que vocês pesquisem um pouco sobre o romantismo, não só aqui no Brasil, mas na Europa. Eu vou digitar tudo que eu falei aqui, eu vou digitar com o maior carinho do mundo para mandar para aqueles alunos que não têm acesso à internet, que não conseguem acessar o YouTube, que não conseguem assistir aos vídeos, tá? Eu vou fazer tudo isso com muito carinho, mas por favor, assistam os vídeos. Quem tem acesso ao WhatsApp, quem tem acesso ao Google Classroom, com as atividades nas mãos, questionem a professora, eu vou responder com o maior carinho do mundo, tá? E eu tô encerrando aqui as características do romantismo, a gente volta nos próximos capítulos com romantismo, com poesias românticas que eu amo de paixão. Amo. E com romances do romantismo, que eu também gosto bastante. Pesquisem um pouco mais. E pra vocês, literatura é doce? Tchau, segundo C. Beijo. Saudade de vocês. Eu quero estar na sala com vocês e a gente ainda vai estar. Beijo.